Gratidão. E aqui, como podemos aproveitar as energias, que às vezes desafios que a gente passa, como uma alavanca para sairmos, né, e caminharmos para uma outra realidade, né? Porque isso acontece quando a gente fala do salto quântico, né? Então, o salto quântico, na verdade, acontece quando a gente está dentro de uma linha do tempo que não corresponde à nossa, e a gente está vivendo determinadas situações, não sabendo se é porque vivemos em outra vida e precisamos, né, tivemos que passar por aquilo para aprender algo, mas normalmente acontece quando a gente está numa linha do tempo que a gente chama, que não é exatamente aquela que a gente precisa viver para um processo evolutivo. Então, o nosso ser começa a ficar, né, começa a perceber que aquilo ali já terminou, que aquilo ali não faz mais sentido. Então, esse movimento acontece, a gente tem que usar todas as forças que tem, que mesmo que sejam contrárias, que estejam tentando manter a gente ali, a gente perceber que elas estão fazendo isso porque não correspondem à nossa realidade. E não a gente pegar e começar a entrar em surto com aquilo, né? E começar a resistir à mudança. E não, o principal é a gente aceitar a mudança. Então a gente vê que aquilo está acontecendo porque está sinalizando um momento de mudança na nossa vida. Normalmente acontece quando muitos desafios aparecem. Então a energia do desafio aparentemente negativo, você tem que usar como positivo, como um trampolim para essa energia, para você fazer o seu movimento de mudança. Então, como a gente disse, se tudo está organizado, tudo está acontecendo normalmente, está indo, fluindo, então você está fluindo. Então você continua. Quando acontece alguma coisa, você tem que continuar fluindo. Então esse é o objetivo. Acontece porque aquilo está te sinalizando que existe um processo, uma situação para você reverter. E que toda aquela energia que aparentemente não está alinhada com você, você tem que torná-la útil para você. Por isso que a gente chama, isso é a transmutação. Aí você vai transmutar aquilo que parece, aparentemente, estar em desacordo com você, em algo para você ir embora. Você fala, nossa, é agora é meu momento. Então aí o salto quântico acontece, porque é aquela história do elétron, ele pula, né, ele salta, por quê? Porque ele o ser já não corresponde mais àquela realidade que ele está, é como se ele tivesse encerrado um ciclo ali e ele precisa passar para outro. Então os desafios acontecem justamente porque está mostrando uma situação que está encerrando, não quer dizer que seja negativo. O que a gente tem que fazer é utilizar toda a circunstância, não importa a circunstância, importa para onde ela está te levando. Então esse é um aprendizado dos nossos irmãos, né, maiores. Eles falam, não importa a circunstância, importa para onde você está indo. Então aí você sempre vai focar para onde você está indo. Então você vai utilizar a circunstância como um trampolim e vai agradecer aquilo. E nunca ficar na circunstância ali se debatendo. Então, usar a circunstância como algo positivo e fazer o seu movimento. Por isso que a gente chama esse movimento ascensional, ele passa por essas fases. Porque tem fases que você vai ter que realmente perceber que encerrar e seguir. E aí exige que a gente faça essa transmutação e que a gente não fique na circunstância. Entendendo, gente, que a circunstância não importa. O que vai importar é como você se sente. É o seu estado de consciência, o estado do seu ser interno é que importa. Então, uma pessoa, por isso que a gente fala, tem duas pessoas, vivendo situações similares. Uma não está nem aí, ela continua, está indo bem. A outra está numa outra totalmente... Por quê? Porque elas têm visões de mundo diferentes, formas de lidar com a situação diferente. Então, o ideal sempre é não se prender às circunstâncias, porque a circunstância é transitória, ela vai passar. Tudo que a gente já passou. Olha para trás de novo, você fala, nossa, quantas coisas parecia que não passavam e não passou. Quando a gente viveu lá atrás da pandemia, tinha gente com calendário, mas será que vai terminar em 30 dias? Será que vai ser 60? Será que vai ser 90? Será que vai ser um ano? Meu Deus, 2 anos já passaram.
E as pessoas, até que acabou, ninguém falou mais. Então é assim que acontece. As circunstâncias, elas são transitórias, nós temos que focar no nosso ser interno e no nosso movimento evolutivo. Ok? Gratidão.